Edinaldo Santos. Tem bola rolando para o esporte. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal nesse Bola Rolando. O esporte trabalhou na tarde de hoje no CT em Paratiba, visando esse jogo crucial contra o Internacional, domingo, 4 horas da tarde, na Ilha do Retiro, a 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Esporte que precisa vencer. Eu tava até conversando isso com o nosso Marcelo Araújo hoje, e ele dizia, poxa, Antônio, mas eu acho que o empate, para o momento que o esporte tá, é o Internacional. Eu disse, pô, Marcelo, eu já vejo diferente. Eu acho que o esporte já tá tão enfiado numa crise e num momento ruim, até na matemática, quando a gente olha pra tabela, que qualquer resultado diferente de uma vitória, principalmente em casa, é ruim. É ruim, é danoso pro esporte, pelo momento que o clube vive, é claro. Eu concordo plenamente. Olha, você chegar no patamar que o esporte chegou, na situação que o esporte chegou, e você empatar, mesmo que seja com o Internacional ou quem quer que seja dentro de casa, a torcida vai reagir mais, a tolerância não vai ser possível por parte do torcedor. Ele não vai ser tolerante, ele vai reagir de forma contrária, porque o que vale para o esporte hoje é a vitória, gente. O esporte deu realmente muita chance aí para o azar. Até agora são apenas 2 pontos conquistados, é muito pouco para um time que continua na lanterna da competição. É o pior início de campeonato do esporte em 50 anos de existência, dentro de competição, é verdade. Não que o esporte só tenha 50 anos de existência, a gente sabe que é muito mais. Isso. São 120 anos, né? Mas são 50 anos já passados que o esporte não tinha um início de campeonato tão ruim. Então é vitória, amigo. O imprescindível chama-se vitória, vitória e vitória. Não tenha dúvida disso, Ed. E assim, o esporte, na posição que está na tabela, com 2 pontos e a 7 pontos do primeiro time fora do Z4, o esporte precisaria de, no mínimo, 3 rodadas para deixar a zona do rebaixamento. Isso implica dizer que o esporte só vai deixar a zona do rebaixamento em julho. Porque tem a parada, né? Depois porque tem a parada. Jogo. Depois do Internacional é o Mirassol. É o Mirassol. Mesmo que o esporte vença as suas próximas 2 partidas, ele ainda não deixa o Z4. E isso é só um termômetro para o torcedor entender o quão ruim é o começo do Brasileirão do esporte. Uma coisa que eu levantei hoje no comentário da tarde aqui na Rádio Jornal, mas levantei em função das perguntas feitas por ouvintes aqui mesmo no WhatsApp da Rádio Jornal, que é o seguinte: o esporte, como a gente acabou de dizer, como você acabou de dizer, vai jogar contra o Internacional, depois contra o Mirassol, e tem uma parada de mais de 30 dias. São quase 40 dias de parada em função do Campeonato Mundial de Clubes. Mas a situação do esporte, ela é tão complicada nesse momento, que eu levantei a pergunta do torcedor, que ele me perguntou o seguinte: será que, dentro desse contexto que o esporte se encontra, se ele perder para o Internacional, isso já gera um clima ruim de insustentabilidade para o treinador Antônio Oliveira? Eu disse, olha, por incrível que pareça, por mais absurdo, por mais estúpido que seja pensar no treinador cair com 2 ou 3 jogos, mas tem situação que se admite sim. Porque veja bem, você vai ter uma parada de mais de 30 dias. Se você entra nesse mais de 30 dias com um treinador totalmente desacreditado, depois de uma 3ª derrota consecutiva, isso tem uma repercussão negativa dentro do clube. Principalmente quando, a partir de agora, quem vai mandar no futebol são aqueles que não influenciaram na contratação desse treinador. Eu ia dizer isso, veja. O esporte mudou por completo a diretoria de futebol. Exatamente. A gestão do futebol colocou 2 profissionais dentro do departamento e 2 pessoas que lá não estavam quando o Antônio Oliveira foi contratado. Exatamente. 2 pessoas que vêm de clubes, que vêm de funções diferentes administrativas e que têm agora uma gestão do departamento de futebol, prestando contas, claro, ao presidente Yuri Romão. Então, dizer pra você, Ed, que se perder pro Internacional, o Antônio Oliveira vai cair, esse tipo de coisa... Não se fala aqui que vai acontecer. A gente tá falando em probabilidades. Exato. Não dá pra afirmar esse tipo de coisa. Mas considerar uma possível mudança de rumo antes da paralisação, né, da intertemporada, eu consideraria. Eu consideraria principalmente mediante a resultados ruins. Porque agora o esporte é gerido por 2 pessoas que
como falei, não estavam presentes na contratação do Antônio Oliveira. Eles não têm nada, absolutamente nada a ver com o que está aí. Não estavam presentes na montagem do elenco. Enfim, são duas perspectivas, duas pessoas totalmente novas, certo? Dentro do esporte em meio à temporada. Isso implica dizer que sim, uma mudança de rumos pode acontecer. E o próprio treinador passa a admitir isso a partir do momento em que ele dá um depoimento daquele que a gente já falou aqui, quando ele disse que o mal já está feito, não está sendo feito agora. Ele dá uma conotação de que já está sentindo a pressão. Por isso que eu achei a declaração dele tão infeliz. Então, quando ele começa já a admitir isso, principalmente porque, gente, ele aceitou o convite do esporte sabendo o que ia encontrar, sabendo a empreitada difícil que ia encarar. Então, não cabe a ele agora estar já dando essa conotação de que está sentindo o peso do fardo, está sentindo o peso de toneladas de preocupações em função da campanha. Então, essas coisas a gente não está dizendo que vai acontecer. Não, perder do Internacional vai cair. Mas existem probabilidades porque, se você perder do Internacional nesse momento, a credibilidade do treinador vai baixar muito mais ainda. Demais. E você vai ter um período aí de quase 40 dias com esse treinador. É um negócio que tem que se estudar de forma muito séria. Bem, isso é algo que a gente pode debater ao longo do desenrolar dessas duas rodadas, né? Mas o Antônio Oliveira deve manter um sistema com 3 zagueiros. Eu não imagino que ele vá mudar isso, até porque não é o tipo de mudança que a gente considera simples. É uma mudança no sistema tático, muda a mentalidade dos jogadores, muda a maneira de jogar. E seria esquisito, seria estranho ver toda uma mobilização de uma semana cheia de treinamentos para jogar num sistema com 3 zagueiros e na semana seguinte ele abrir mão disso e já mudar o sistema de novo para encarar o Internacional. E talvez sabendo também... Talvez o ideal teria sido não mudar para 3 zagueiros, né? Tentar consertar os erros dentro, pelo menos, do que estava vindo apresentando o esporte. Mas ele resolveu mudar e agora ou segura, ou a mudança, como você diz agora, seria realmente muito radical. Seria muito radical. E assim, Antônio, vocês tanto debatem, né, que o treinador tem que ter repertório tático, tem que ter, mas o contexto que o esporte vive não é contexto para ficar mudando o sistema todo jogo. Ele não tem tempo nesse momento para adaptar os atletas ao modelo de jogo, a treinar todos os dias, cada dia fazer uma parte, um momento do jogo e tal. Esse tempo ele vai ter na intertemporada para fazer tudo isso, certo? E nesse momento o esporte precisa do resultado mais do que tudo. É aquela palavra propalada, bastante propalada na época da saída do Pepa, do pragmatismo. Se o esporte precisa ser pragmático, ele não pode estar mudando o sistema todo jogo. Então, é até uma coisa bem diferente da outra, inclusive são opostos. A atitude de mudar o sistema todo jogo com pragmatismo são coisas opostas. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas até por ser uma assinatura do Antônio Oliveira, né, essa questão dos 3 zagueiros, ele usou muito no Cuiabá. Agora eu vou te falar, viu, Antônio, me preocupa esse sistema de 3 zagueiros nesse momento do esporte, porque o time desandou de uma forma tão grande, piorou tanto de Pepa para Antônio, para o técnico atual, que realmente eu acho que ele não deveria ter partido para essa situação, deveria ter sustentado alguma base, algum alicerce deixado pelo anterior e fosse mudando gradativamente. Porque o desacerto... Ou esperasse a intertemporada, né? O desacerto mostrado pelo esporte foi um negócio terrível. Chamou atenção. Foi um negócio terrível. Chamou atenção, Lamentável. Eu entendo que o treinador chega e já quer deixar a marca dele no time, já quer mostrar que a assinatura dele tá lá. Mas até pra isso tem momento, né? Mas até pra isso tem momento e a gente tem que lembrar que ele fez essa mudança no sistema, na maneira de jogar, com 2 treinos. César vinha trabalhando durante a semana antes da chegada dele, dentro de um modelo de jogo, de um sistema tático que parecido a gente já estava acostumado. Parecido no desenho, né? Um 4-3-3, né? Não era um 5-2-3, um 5-3-2, como o Sport estava utilizando. Enfim, eu imagino, Ed, sinceramente, que esse sistema vai ser mantido no jogo contra o Internacional. Até para dar sequência. Lembra que era uma outra coisa que se criticava muito do Pepa, o rodízio? Então, dando sequência ao sistema, dando sequência aos atletas, o Sport chega próximo, acredito eu, do que pode ser um time consolidado, de fato, um coletivo consolidado. E é isso que o Sport também precisa nesse momento. Sem dúvida. É um jogo de fundamental importância para o esporte, como todos que virão aí pela frente,
nesse momento de tanta dificuldade, de uma campanha patética, bizonha, medíocre que o Sport está fazendo. Hora de reação, hora de reação. E seria muito bom o Sport vencer antes da parada para o Mundial, né? Sim, ele tem essa necessidade de se recolher a esse período aí, que vai virar praticamente uma pré-temporada, uma nova pré-temporada. Ele tem que se recolher a essa pré-temporada de forma positiva. Porque se partir com resultados negativos dentro disso aí a gente retoma a conversa do princípio do nosso debate hoje aqui. Coisas ruins podem acontecer, inclusive, com o atual treinador. Probabilidades a gente está falando, viu, torcedor? Exato. Vamos escutar o nosso convidado, o Hereda, lateral direito do Sport, falando sobre como que o elenco vem se adaptando às novas ideias do novo treinador, do Antônio Oliveira. Cara, é de suma importância a gente pontuar, né? Porque a gente sabe que cada jogo agora é uma guerra, é uma final para nós. E nós vamos dar o nosso melhor trabalhando junto com a torcida também, porque a gente sabe que faz diferença. E é isso, né? Se dedicar ao máximo, porque a gente sabe que terão 2 batalhas difíceis, mas que nós temos total capacidade de sair vencedor delas. Essa é apenas a segunda semana de treinamento com o treinador Antônio Oliveira. Como estão sendo os treinamentos e como é que a equipe tem assimilado a sua maneira de trabalhar? Tem sido bons trabalhos bem intensos. A gente tem conversado entre nós mesmo, que a gente tem comprar ideia, né? Se dedicar ao máximo. Aquilo que a gente vem fazendo, acho que a gente tem que fazer mais, né? Porque não tem sido o suficiente. Mas eu acredito muito no trabalho, a gente tem se dedicado ao máximo. E é isso. É claro que a gente sabe que não é do dia para a noite, né? Que a gente vai assimilar tudo, mas aquilo que a gente conseguir absorver da melhor maneira possível, a gente tem trabalhado, se dedicado, e eu acho que isso tem feito a diferença. E para finalizar, eu gostaria que você falasse mais sobre o jogo deste domingo contra o Internacional. Como é que você projeta a partida? A gente sabe que a equipe do Internacional é uma equipe super competitiva, é muito qualificada, mas eu acho que agora chegou o momento da gente olhar para nós, né? Encontrar a solução e vencer o jogo, que é o mais importante, com os pés no chão, trabalhando, se dedicando para chegar no domingo, junto com o apoio da torcida, todo mundo no Caldeirão, e fazer a diferença na Ilha do Retiro. Palavras do Diogo Hereda, lateral direito do Sport, que deve ser titular amanhã nesse confronto domingo, nesse confronto contra o Internacional na Ilha do Retiro. 4 da tarde. Domingo, 4 da tarde. Sobre questão de torcida, Ed, eu não acho que vai dar um grande público na ilha, acho que longe disso. Eu tô com a expectativa até um pouco baixa ali de 8 mil torcedores, que parciais, não? Não. Que até 8 mil torcedores é até uma média. Assim, pro Sport é uma média ruim, né? A gente sabe disso, até porque a Ilha do Retiro nas últimas temporadas tem sido um grande caldeirão, não vencendo nesse momento. Mas eu acho que é ali em torno de 8 mil torcedores no jogo da ilha. E até de colocar um assunto que eu coloquei, a gente debateu na verdade, no segundo tempo do assunto hoje, eu, Haroldo e Marcelo Araújo. Eu coloquei o seguinte, que por mais duro que possa parecer dizer isso, o torcedor do Sport que tá indo pra ilha domingo, ele sabe exatamente o que ele tá indo ver. Ele tá indo ver um time que mentalmente tá abalado, um time que ainda tá buscando uma maneira de jogar, um time que tá vivendo uma má fase, um time que nesse momento é basicamente, assim, é o saco de pancada da Série A, é o Sport nesse momento. Não tem como dizer o contrário, certo? Então, se for pra ter aquela mentalidade de criticar, pegar no pé do jogador X ou Y desde o primeiro minuto, eu não sei se de fato isso vai ajudar tanto o momento do Sport. Não tô querendo blindar ninguém de crítica. O Sport passa por um momento em que a crítica é necessária, o protesto do torcedor é necessário. Não daquele jeito que a gente viu, né? Na sede com camisa de organizada, não. Aquilo ali não. Mas o protesto, a crítica é necessária. Só que na situação que está, o torcedor que vai pra ilha, ele sabe o que ele tá indo ver. Então, se sabe que tá indo ver um time em má fase e um time que precisa se recuperar no campeonato quanto antes, é muito melhor apoiar. Buscar apoiar enquanto a bola estiver rolando, do que, de fato, pegar no pé de um ou de outro. E aí, no intervalo, se não estiver jogando bem, vaia, critica. No final, vaia, critica. Quiser levar faixa, pedindo fora diretor, fora não sei o que, leva também o lugar de protestar na arquibancada. Mas, pelo menos nesse momento, eu penso assim, viu, Ed? Não, o torcedor tem que ser parceiro num momento como esse, não tenha dúvida nenhuma. Agora, requer também o time esboçar alguma reação.
Torcedor não vai ser paciente nem tolerante Lógico. se o time continuar jogando o que está jogando. Isso é imperdoável. Até porque o que acontece na arquibancada é o reflexo do campo, né? Pois é, então se você vê um time, mesmo errando, mas se esforçando, se dedicando, correndo com garra, buscando, aí tudo bem, o torcedor vai ser parceiro, mas se ele perceber aquela moleza que tem visto aí nos últimos jogos, o Sport tem que esboçar alguma reação para poder chamar esse torcedor também. Não é? Uma coisa chama a outra. Mas eu não tenho dúvida que o torcedor vai compreender, vai tentar ser parceiro. Agora, o time tem que esboçar alguma reação. Esse marasmo, essa letargia que tomou conta do Sport, principalmente nos últimos jogos, não pode se repetir. Isso. Senão ele não vai conseguir conquistar a força e o apoio do seu torcedor. É verdade. Enfim, Ed, os jogadores do Leão fazem mais uma sessão de treinamentos amanhã, a última antes do confronto contra o Internacional. Uma coisa só para a gente encerrar, Sim. A gente está vendo muito as pessoas centralizarem toda a carga de críticas dos jogadores do Sport em cima do Carlos Alberto. É claro que o Carlos Alberto não tem feito absolutamente nada para merecer algum elogio ou coisa parecida. Mas o problema do Sport não é só Carlos Alberto, gente. Sim. A coisa ficou muito em cima de Carlos Alberto e do Matheus Alexandre, que já não está mais no Sport, foi emprestado. Mas não é só o Carlos Alberto. O Carlos Alberto vai mal pra caramba, vai. Mas cadê o futebol tão esperado até agora do Oliveira? Cadê o futebol do Atêncio? Do Rivera, do Sérgio Do Oliveira. Rivera, né? do Sérgio Oliveira, não é? Do Atêncio. Cadê o futebol do próprio Pablo, né? Que tem sido até um jogador que tem se esforçado, buscado juntamente com o Barleta. Mas você olha no horizonte rubro-negro e você não vê ninguém jogando bola. A crítica ao Carlos Alberto, do meu ponto de vista, ela tá muito atrelada ao valor pago pelo Sport. Mas tem gente mais caro que também não está reagindo, né? Você pega, por exemplo, 17 milhões de reais que deram no Rivera. Sérgio Oliveira, Christian Rivera. no Rivera, você também vai exigir desse jogador. Não, é verdade. Veja, o Rivera não vem jogando bem as últimas partidas, só que o Rivera pelo menos teve um bom começo. Sérgio Oliveira O Carlos recebendo Alberto por nem 2 isso. anos 15 milhões. Exato, mas é porque, Ed, fica na cabeça do torcedor o valor pago na transferência. O valor pago na transferência, Eu acho entendeu? que todo investimento fica na cabeça do torcedor, né? Não, mas É um Ed, não tem o investimento mesmo geral impacto. de não mais de tem, 60 milhões de Não tem o reais. mesmo impacto. Veja, o ganho do Sérgio Oliveira é de 15 milhões em 2 anos. Não tô dizendo, eu não tô relativizando isso, não. Não tô tornando isso relativo, não. É porque na cabeça do torcedor o impacto é muito maior se você paga 15 milhões de uma vez pra ter um jogador, entendeu? Então, Mas não assim. o Sport não fez nenhuma negociação pagando imediatamente. o Não, valor. mas é só uma maneira de dizer, Ed, pelo amor de Deus. É só assim, na cabeça do torcedor, o torcedor olha pra Carlos Alberto em campo e faz assim, ó pra aí. Pra esse cara vir pra cá, o Sport desembolsou 15 milhões. Entendeu? Mas eu acho que ele pensa também no caso do Atêncio, no caso do Sérgio Oliveira, do Rivera. A gente Eu fala. acho que criou-se um símbolo, o símbolo do fracasso. Quem é o símbolo do fracasso do Sport? Esse é o ponto. Carlos Alberto. Esse é o ponto. Na minha opinião, também ele porque não o Carlos pode carregar Alberto- esse fardo Não, sozinho. de maneira nenhuma. E também porque o Carlos Alberto já chegou sob muita desconfiança. E olha que eu sou crítico pra caramba do Carlos Alberto. Sim, sim. Agora, não pode ser o símbolo. É feita, traçando um paralelo e guardando as proporções, é feito o que aconteceu com a seleção de 90 com Dunga. Quer dizer, quiseram colocar a carreira de Dunga como símbolo do fracasso. Mas ele teve personalidade de superar isso e jogar uma senhora Copa do Mundo em E 1994. sejamos sinceros, Ed. Quem é que tá jogando bem no esporte? É o que eu estou dizendo, né? Você Entendeu? não pode criar um símbolo só. Então o Carlos Alberto tá mal, mas puxa vida, cara. E o resto? O resto também não está correspondendo aos milionários investimentos do clube. Então vamos redistribuir essas culpas para todo mundo, né? Passa por diretoria, passa por treinadores e passa evidentemente por cada jogador individualmente falando. Não estou dizendo que Carlos Alberto não mereça crítica. Eu inclusive sou muito crítico dele até agora. Sim, total. Mas é só uma observação para o torcedor. É verdade. Ok. Vamos embora? Vamos nessa.